Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, encerramento do mês, dia 29 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube. Se você estiver aí no YouTube, parte de baixo aqui do vídeo vai ter um botão inscreva-se. Clica nele e deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo. E lembre-se também de aproveitar o conteúdo existente de aprendizado. Nessa análise de fechamento, onde tivemos uma queda do Ibovespa, uma reversão da alta do dia para uma queda de 1,86%. Lembrando, é o que a gente já vinha comentando, não aguardar algo muito longo para cima, e onde é que o Ibov foi bater. Vou falar mais a respeito, mas de maneira geral, vamos falar aqui do Ibovespa. Depois disso, vou falar dos futuros, mini índice, mini dólar. PETR4, Vale 3, RADL3, BBDC4, CEMIG 4, ELET 3, USIN 5, VIA 3, BRFS 3, Raio 3, MSFT 34 BDR da Microsoft. Então, alguns ativos aqui que foram solicitados nos comentários aqui da análise anterior, do fechamento anterior. Eu peguei ali uma boa parte das solicitações e trouxe aqui para essa análise de fechamento do pregão. Então, se você deseja que tenha ali um banco, um BDR sendo atendido na próxima análise de fechamento do pregão lá na segunda-feira, coloca aqui nos comentários, escreve aí qual ativo que você deseja que seja atendido. A gente vai dar uma olhada nos comentários de maneira geral para formular ali, pegar os principais, os que fazem mais sentido, a gente colocar na próxima análise de fechamento do pregão. Agradeço demais sua valiosa audiência. E por agradecer demais sua valiosa audiência, vou aproveitar para rodar logo a vinheta, para começar a análise do Ibovespa, e você já aproveita esse momento para deixar aquele like, aquele joinha, compartilhar a análise. Eu agradeço demais se puder fazer isso, porque isso ajuda a gente a disseminar o conteúdo aqui do canal. Então vamos lá, Ibovespa começou bem, mas terminou mal. Ou seja, começou bem aqui o dia, vou lá em cima, onde é que o Ibovespa foi bater, na região que já foi destacada aqui, nas análises de fechamento do YouTube, e também lá dentro do meu perfil no Instagram, que você pode ver aqui do lado, ó, aqui embaixo. Você tem o Instagram aí, acessa lá, segue lá, o Dalton Vieira. Você vai ver lá, tem lá os stories que eu comentei sobre a abertura do pregão, e falando inclusive que hoje é dia de atualização das carteiras. Se você tiver interesse em visualizar todas as atualizações das carteiras para o mês de maio, fique antenado aí no aplicativo, para você não só ir no QR Code, mas na parte de baixo também do vídeo, que na descrição desse vídeo você vai ter o link para acessar o aplicativo. Enfim, foi comentado que Ibovespa tinha essa região de 111.200 a 111.600, zona de resistência. E quem assistiu hoje também o Radar do Mercado viu falando para não se esperar muito para cima. A gente tem que avaliar como é que o Ibovespa vai se comportar nesse patamar. E aí, como é que ele se comporta? Muito mal. Perde tudo, já gera aqui o pivô de baixo, tendência totalmente de baixo no gráfico diário, expectativa maior de queda. Fechamento do mês, eu vou falar mais disso na análise mais completa do Ibovespa, mas fechamento do mês bem negativo, com queda de 10,10%, voltando para baixo da média, aumentando a chance de fazer aí o seu topo descendente. Não deveria ter voltado para baixo dessa região aqui, tecnicamente falando, em termos de mostrar força para os compradores, por parte dos compradores, deveria ter se sustentado acima dos 110 mil pontos em termos de fechamento. Mas fechou para baixo e aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo aqui. Fica uma expectativa um pouco mais negativa de curto prazo, que a gente já está vendo a tendência de baixa, curto a médio prazo, e o gráfico semanal praticamente perdendo a sua tendência. Falta muito pouco aqui para perder sua tendência de alta, ficar com a tendência indefinida e mantendo um viés mais de baixa. Mas eu vou falar mais a respeito disso, uma geral, sobre estatística. Nesse final de semana eu produzo uma análise aí, o que esperar para a Bolsa em maio, além do radar da semana do domingo. Então fica antenado aí dentro aqui do canal, nosso aplicativo, acompanhe de perto aí todos os detalhes. Seguindo aqui para os futuros, gráfico de 60 minutos, o que dá para perceber? Que vê aqui, estava de lado, aí gera uma boa primeira hora de pregão, mas aí reverte, já gera um candle para baixo da região que ela tinha rompido. Era para ter ficado acima desse patamar, não ficou. Entrou no movimento de baixo de 60, então enquanto estiver dentro desse movimento de queda, foco muito maior em buscar a operação de venda, topo descendente, ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Terminou revertendo tudo quando
perde assim, um único movimento, perde tudo, mesmo que a gente tenha aqui essa última hora de pregão já se recuperando aqui com alta de 0,21%, a expectativa maior mesmo após o movimento de alta é de se ter algo para baixo. Esse é o caminho mais provável. É o que, por exemplo, a gente falou do Ibovespa. O Ibovespa foi lá forte para baixo, quando subiu um pouquinho, chance de se ter um movimento para baixo, que aconteceu agora no gráfico diário. Então aqui abriu subindo, superou a máxima dessa última hora de pregão a partir de segunda-feira, dá para olhar para a compra fundo ascendente, preferencialmente fundo ascendente, um gráfico de 10 ou 5 minutos. Ficar de olho em algumas resistências, como por exemplo 109,235, e aí a resistência mais alta mesmo seria esse patamar aqui, que é aquela região que eu comentei até ontem, na faixa dos 110, 685 a 600 pontos. Eu pegando aqui até o Fibonacci em cima desse movimento forte de queda, a resistência mais próxima pelo Fibonacci, retração, é 110,300. Então são os três níveis aqui, esse aqui e mais esse dos 600 aqui, zona de resistência para o mini índice. Fundo ascendente, gráfico de 10 ou 5 minutos, se abrir subindo, superando essa máxima, beleza, busca compra. Dá alta se abrir caindo, dá para focar em venda, mas eu só tentaria venda se for por topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, mais próximo possível da média móvel exponencial de 13 períodos. Ou seja, vem aqui, bate aqui, gera topo descendente, daria para buscar a operação de venda. Essa seria a principal alternativa. A outra seria fundo ascendente já para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para o dólar no dia de hoje, fechamento aí apontando para alta de 0,7%. Foi lá embaixo, correção, e já está vindo aqui com uma expectativa aí mais positiva. Lembrando, o dólar está dando um movimento alto ali no gráfico semanal. E olhando aqui para o gráfico diário, o gráfico de 60 minutos, tinha esse patamar aqui, que ontem a gente comentou, se abre caindo, o próximo suporte está aqui nesse patamar, bateu, gerou aqui um movimento que volta para cima dessa região aqui, que a região foi comentada até ontem, e agora já gerou um pivô de alta no dia 60. Então, ou seja, se abre mantendo-se acima, se a abertura do próximo pregão, mesmo que seja em queda, mas está mantida acima dos 5.000 pontos, arredondando aqui para ficar até mais fácil, fundo ascendente acima, fundo ascendente é o pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima dos 5.000 pontos, foco é em compra, tentando pegar um movimento para a faixa dos 5.000, dos 5.070 até um patamar ali de 5.080. Então, seria essa a alternativa principal, foco mais em compra. Agora, se abre caindo para baixo dos 5.000, oscila abaixo desse mínima dessa última hora de pregão que está em 4.988, aí olharia muito mais para se buscar a venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo aqui para falar de ações, a PTR4 terminou aí o dia praticamente estável. Foi lá em cima, abriu bem, com gap de alta, teve alta forte no dia, mas perdeu força. Lembrando que a tendência ainda é de baixa, ou para o fundo aqui descendente. Quando ela volta muito próximo dos anteriores, a expectativa é de não ter algo tão forte para baixo. Vender a Petro aqui nessa perda de mínima, aqui até faria mais sentido com stop aqui. Vender aqui com stop aqui para mim não faz muito sentido porque fica muito longo, vou ter que exigir muito para baixo e eu já acabei de comentar que a expectativa não seria tão forte assim para baixo. Mas o cenário nesse momento não é de compra, o ideal é que a ação gere algum sinal de alta acima dessa região aqui. O ideal é que ela tivesse fechado acima dessa média aqui e gerar sinal de alta ali já para cima dos R$ 30,60. Mas não está fazendo isso. Então não vejo a alternativa de compra. E se fosse arriscar a venda, perda dessa mínima, coloca o stop em vez dessa máxima na volatilidade, tentando pegar algo para baixo no papel, olhando mais para um suporte dos 29,60 a 29,30. Falando aqui agora da Vale 3, que terminou o dia gerando um engolfo de baixa, um padrão baixista no gráfico diário, uma queda de 1,08%. A alternativa de venda de swing trade nesse papel é uma das alternativas de venda, tentando pegar um movimento para baixo ali para o fechamento desse gap de alta, enfim, ativo que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Então ficaria mais interessado em trabalhar enquanto ela não mudar esse contexto, enquanto ela não voltar para cima das médias, ficaria muito mais interessado em trabalhar na ponta vendedora até que o mercado fala assim, não, você está errado nessa venda, agora o negócio é para cima mesmo, então a gente muda a estratégia mais para ponta compradora. Enquanto a tendência for de baixo, foco maior em buscar a operação de venda. Se você está comprado no swing trade em cima de Vale 3, eu trabalharia com stop de proteção de lucro
abaixo da mínima do pregão de hoje, ali na faixa de R$ 83,28. RADL3, esse ativo ele terminou batendo no nosso objetivo, essa queda forte aí de 4,95%. 4,95%, a gente tem o papel com esse movimento forte aqui de queda, batendo no objetivo que a gente tinha estabelecido para ela. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela o resultado aí dessa aqui está no nosso controle aqui das operações. Essa operação gerou um ganho de 4,49% e isso representou aí um crescimento de 0,9% para o capital total, a RADL3. Então, operação encerrada com lucro, uma venda nesse ativo que a gente tinha recomendado aqui para baixo dessa mínima, uma operação recomendada pelo Lucas Moraes, que é um analista técnico aqui da DV Invest. Então, uma operação encerrada, ativo em tendência de baixa, enfim, novas sinalizações de queda para baixo dessa região, ficaria mais em venda, e o próximo suporte mais relevante, que ela vai apontando para isso, lá na casa dos R$ 20,42. Depois de Raia Drogasil, que foi encerrada, vamos falar aqui agora de BBDC4, que terminou o dia... Primeiro começou gerando sinal de fundo descendente contra a tendência, que você tem um risco maior de comprar um ativo contra a tendência. Se você executou essa compra, você acionou o stop ao perder a mínima do pregão de ontem. No mesmo dia, você fez aí um day trade. Comprou e zerou a posição no final praticamente no final do pregão. E o caminho mais provável para o BBDC4 é essa região de suporte aqui, ó. Lá na casa dos 17,63 a 17,50. Tendência de baixa, vai apontando aqui mais para baixo o papel. Não vejo alternativa de compra de swing trade nessa ação. E nem pelo gráfico semanal, nem pelo gráfico mensal, ainda não consigo ver essa alternativa de compra. Bem bagunçado aí o cenário gráfico, mas ainda apresentando um viés de baixa após o fechamento desse mês. CEMIG 4, ativo que terminou o pregão com queda de 4,37%, indefinido no curto prazo. Dá para você observar aqui, ó, 3 topos nessa região aqui e tem esses praticamente uns 2 fundos aqui nessa faixa de preço, uma zona de suporte. Dá para abrir compra? Não, tá mais para buscar para baixo aqui, vire mais para baixo. Um dos stops ou é perder a mínima desse candle, para quem está comprado no swing trade, fechou abaixo da média, faz nova mínima, pula fora, ou abaixo da mínima desse fundo. Alternativas aí que em termos de proteção de lucro ou limitação de perda, falando de operação de curto prazo. Agora, olhando para um prazo maior, olhando para o semanal, ficaria atento na questão de fundo ascendente no decorrer do mês de maio, no gráfico semanal, para se buscar uma compra de position trade em CEMIG 4 a favor da tendência. Então, ficar de olho na zona de suporte, que começa na faixa ali dos 14,40 e vai até a média móvel exponencial de 13 períodos. Seguindo agora, depois de CEMIG 4, falando de ELET 3, que está dentro de uma tendência de alta, veio aqui, corrigiu, tentou subir, se aproximou da resistência, basicamente bateu lá no topo descendente no papel, gera, ou o topo do mesmo nível do topo anterior, seria uma das alternativas de saída de uma posição comprada nessa ação. Ou seja, você estava comprado aqui tentando pegar um movimento de subida, já gerou alguns candles aqui, alguns pregões, bateu lá perto da zona de resistência, perdeu a mínima desse candle, um topo no mesmo nível do topo anterior. E lembrando, se ela perder essa mínima aqui, ela alinha para baixo o gráfico diário, reverte a tendência de alta para uma tendência de baixa através da formação de topo duplo. Topo duplo você projeta essa altura aqui, essa distância daqui para cá, aqui para baixo, em termos de tentar ver onde é que pode ir a queda, né? De expectativa de onde pode ir a queda. Então, papel dentro de uma tendência de alta, mas apontando para mudar essa tendência, falando de curto prazo, para uma tendência indefinida. E de baixa se perder os 38,66. Também no gráfico semanal, se ficar aqui de lado, ó, assim como o CEMIG 4 pode gerar oportunidade, a ELET 3 também pode gerar oportunidade no decorrer do mês de maio. A tendência é de alta pelo gráfico semanal, assim como a CEMIG 4. Uzi Minas, ação que está dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico diário, gerou também um engolfo de baixa, assim como a Petrobras, a Vale 3. Esse padrão dos candles aponta para ter um novo movimento de queda, de mudar um movimento de subida para ter um movimento de queda. A perda da mínima do pregão de hoje, 11,30, reforça a chance de se ter, aumenta a chance de se ter um movimento para baixo, a favor da tendência. Depois de ter batido na média, batido na resistência, então o caminho mais provável é esse papel continuar trabalhando a favor da sua tendência de baixo, não só no gráfico diário, mas tendência de baixo também no gráfico
no gráfico semanal e também tem um cenário negativo no gráfico mensal. Aqui esse gráfico mensal está um pouco errado, tá vendo? O Profit dá uma zoada aqui, uma bagunçada, mas enfim, o cenário está mais negativo, assim como o CSNA3, os em Minas também com o cenário mais negativo pelo gráfico mensal, semanal e diário. Então o papel que eu, nesse momento, eu evitaria operação na ponta compradora. Seguindo aqui para Via 3, que foi uma solicitação aqui dentro nos comentários da última análise de fechamento, lembre-se, você quer que algum ativo seja comentado na próxima análise de fechamento, coloca aqui embaixo, desde um banco, principalmente aí banco, um BDR, mas você pode também colocar outro papel que você deseja que seja comentado. Logicamente não é uma garantia que eu vou comentar esse papel ou o Kaique vai comentar, mas a gente vai olhar e tentar selecionar os principais ali para a gente comentar, seja na análise de fechamento ou até mesmo no radar do mercado. Então aqui a tendência é totalmente de baixa em Via 3, bateu lá na média, engolfo de baixa e aí gera todo o movimento para queda, mais um pivô de baixa, então não tem nada apontando para cima. Se fosse arriscar qualquer operação sendo muito agressivo, perfil agressivo, superar a máxima, pensando num prazo um pouquinho mais longo, superar a máxima dessa última semana, superar 3,24 para tentar pegar um novo movimento aqui de subida no ativo, que seria, deixa eu só, pronto. Seria isso aqui, ó, tentar pegar um novo movimento de alta no ativo. Mas por enquanto o que mais me chamaria a atenção é nessa ação no mês de maio gerar aqui topo descendente para baixo da média no gráfico diário, foco em venda de day trade, não, de swing trade nesse ativo. Dalton, pode cair até onde esse papel? Não tem um limite aí de queda não. O problema é que já perdeu o suporte aqui, ó, onde o lugar onde era para ter batido, se recuperado, fez sinal de fundo, mas foi lá, não se sustenta, aborta o sinal de fundo, a expectativa é mais para baixo. Vou até pegar um gráfico aqui de prazo maior, o gráfico quadrimestral, não tem nada muito sustentando pela frente não. Então, um cenário gráfico bem ruim a Via 3, inclusive ela tende a sair ao rodar uma atualização que a gente faz dos ativos que a gente acompanha, por incrível que pareça, a Via 3 tende a sair da minha lista de acompanhamento. Por quê? Porque está cotada abaixo dos R$3, fechou em 2,97. Então essa próxima semana provavelmente não vou, quando eu for passar para os ativos em busca de oportunidade de compra ou de venda, a Via 3 não vai estar entre os ativos. Eu lembro disso quando era da OGXP3, não estou falando que é a mesma empresa, mas foi isso, foi caindo e aí saiu do meu acompanhamento. Vamos lá, então vamos falar agora de Raio 3, que também foi outro pedido pelos comentários aí aqui do YouTube. Tendência de baixa, forte queda de 5,81%, chegou em cima do suporte. Opa, então oportunidade? Não vejo como oportunidade não. Não tem nenhum sinal de alta, semanal mal, enfim, não vejo alternativa de entrada agora nesse papel. Então vou vender. Então, só que aqui já tem um movimento, falando de relações com retorno, não faria entrada. Se for para fazer qualquer compra em cima do nível de suporte, tentar pegar um repique de alta, aguardaria algum candle de indefinição para você ter um stop mais curto e uma entrada mais afastada da média móvel de 3 períodos. Fora isso, com esse cenário atual, correção no diário, topo descendente, foco em venda de swing trade em raio 3. Também cenário gráfico ruim, olhando para o mensal. Fez um mês forte ali para cima, mas respeitou resistências, volta para baixo da média, enfim. Ruim o contexto aí de raio 3 para posição comprada, seja de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Não está legal. Microsoft, MSFT 34, BDR, queda mais acentuada hoje, 3,73%. A ação, se eu for pegar aqui, é uma leve tendência de alta, só que ela bate num nível de resistência, que é um ponto de avaliação se compradores e vendedores, quem está forte no papel, e gera uma pancada para baixo. Está entre as médias, que é uma região que, para mim, eu evito buscar operações entre as médias, ou seja, de swing trade. Se eu olho para um gráfico semanal, a gente vê a formação de um fundo, só que esse fundo ele é um fundo descendente. Aqui houve uma lateralização e aí vem aqui para baixo. Essa região aqui já passa a funcionar como resistência, que foi a região que bateu e perdeu força, deixou essa sombra superior. A média também já está alinhada para baixo, aqui em relação à média móvel de 62 períodos. Alinhada para baixo, o que submete? Que expectativa de vir forte para cima? Não.
Expectativa seria um caminho mais provável, ou lateraliza e cai, ou já cai e já perde essa mínima aqui. Seria o caminho mais provável. Para mudar essa expectativa, precisa voltar para cima das médias e principalmente para cima dessa região aqui. Médias e mais essa região aqui em torno de 62,50. Enquanto estiver abaixo das médias de 62,50, respeitando resistência, como por exemplo esse gap de baixa, esse fundo anterior, significa dizer que o caminho ainda continua olhando mais para baixo, apesar da alta dessa semana de 4,73%. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento, se ela foi útil de alguma forma para você, apesar do fechamento negativo, mas se foi útil de alguma forma. E lembre-se que no final de semana teremos mais análise sendo publicada aqui, desde o que esperar para a Bolsa em maio, desde o radar da semana para se preparar para a próxima semana, mesmo com um cenário um pouco mais negativo, da gente buscando, eu no meu caso, buscando oportunidades que possam acontecer nos próximos pregões, ou seja, iniciando o mês de maio. É isso, um grande abraço para você, um excelente final de semana e até breve.